Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a prosa do Mestre Gui. No nosso episódio de hoje eu trouxe, na verdade eu não trouxe, eu vim para o Rio de Janeiro, estamos na temporada Rio de Janeiro e vim aqui e encontrei uma pessoa espetacular, o meu convidado que cedeu o tempo dele, o queridíssimo Igor Alvim. Muito obrigado, Igor. Eu que agradeço, Luiz. É um prazer estar aqui e um prazer falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente vive. Do que a gente vive. Eu tinha um amigo que dizia que tinha alumínio no sangue. Por acaso ele deve ter me contaminado, porque eu também tenho. Já está aí, tá na corrente sanguínea, Está né? na corrente sanguínea. Legal. Você imagina o motivo do porquê da prosa do Mestre Gui? Não tenho ideia. Eu penso em algumas coisas, mas eu gostaria de ouvir você, porque é uma curiosidade que não só eu, mas toda a minha equipe teve essa dúvida. Legal. Bom, a prosa do Mestre Gui é uma homenagem ao meu pai. Eu acho que você já teve algum contato com ele, o Guilherme. Sim, no passado. Exato, que infelizmente faleceu em 2019, mas que era uma pessoa que, bom, né, eu convivi com ele 35 anos e, cara, ele gostava muito de escutar a história do outro. Não importava se era um porteiro da obra, do canteiro, se era o presidente de uma empresa, de uma companhia. Ele sempre dava atenção para o que o outro tinha para falar. E eu vi isso, achei legal e, por homenagem, né, fazendo uma homenagem para ele, a gente pensou, poxa, vamos fazer um projeto e vamos trazer um pouquinho de humanização para o profissional da nossa área, né? A gente trabalha no mesmo mercado, estamos aí todos, né, compartilhando. E um não conhece do outro. E um não conhece nada sobre o outro, do ponto de vista até pessoal. Isso é verdade. Não é? Então, basicamente é isso. Então, assim, hoje a gente quer saber um pouco do Igor. Então, vamos lá, vamos contar um pouquinho da nossa história. Eu me formei em 1981 e trabalhava no ramo de carroceria de ônibus. Não tinha nada a ver, mas Olha. Carroceria de ônibus de alumínio, né, na Ciferal. Eu era estagiário lá. Me formei e aí o meu irmão, como era arquiteto, conseguiu uma vaga na extinta Pagani Pinheiro. Pagani Pinheiro. Pagani Pinheiro era um gigante na época, né? Verdade. Uma empresa que ainda hoje é referência. Eu digo, se eu pudesse comprar o nome, eu botaria, porque ainda é referência para muitos clientes antigos. Né? Isso é verdade. Era uma referência em qualidade, em atendimento, enfim, foi um marco. E entrei lá em 81 para cuidar especificamente de uma obra, Citibank Rio. Uma obra, o primeiro projeto com consultoria, e um projeto americano, que vinha um consultor Sacnov, que era um consultor do Citibank, e nós tínhamos que, enfim, atender aquilo. Bom, nós começamos a trabalhar, eu comecei lá em novembro, fiquei até janeiro só com o Citibank. Em janeiro, o Mário Nilton, que era o diretor superintendente, saiu da Pagani, quis alçar outros voos, e eu fiquei, o Luiz Lucena, que era o dono, falou assim, olha, a partir de agora você vai atender, além do Citibank, você vai atender os clientes. Tá bom, vamos em frente, a gente vamos tentar. Eu não conhecia nada de alumínio. Pra você ter uma ideia, o primeiro cliente que me ligou foi o Otávio Grimberg, ainda de uma consultora ainda existente, meu cliente hoje, da SIG Engenharia. Na época era novo também, bem novinho. A SIG acho que tem 40 anos e eu tenho 35. Ele tem 45 anos, se não me engano, a empresa deles. E ele me ligou, pensou, você não me entregaram ainda os contramarcos. Eu desliguei o telefone, olhei para o lado e perguntei, na época, para o Humberto, que hoje é de uma serralheria metral aqui no Rio, perguntei, o que é um contramarco? Olha. Carroceria de ônibus não tem contramarco. Não tem contramarco. Nem o Citibank também não tinha contramarco. Era uma fachada cortina, não tinha contramarco. Então, para mim, aquilo é uma coisa nova. E o Humberto coçou a cabeça e falou, vai ser complicado para você. Realmente, a minha vida toda foi calcada por desafios. Eu e minha esposa sempre conversamos isso. A gente foi desafio. Se alguém me bota à prova, eu vou atrás e tento superá-lo. Né? Eu acho que o mundo inteiro é assim, né? Mas tem pessoas que se afastam quando tem o medo do desafio, o medo do novo. Então, eu sempre fui à procura do novo. E ali a gente começou a aprender um pouquinho de esquadrilha, ficamos lá 7 anos.
Só uma dúvida, quando você começou esse estágio... Não, aí já era profissional, já estava formado. Sim, mas lá atrás o seu estágio era numa parte mais de projeto? Planejamento. Eu trabalhava na Ciferal, era a área de planejamento. Ah, entendi. Legal. Planejamento e controle da produção. Que eu sou engenheiro mecânico, não sou arquiteto, todo mundo acha que eu sou arquiteto, mas eu sou engenheiro mecânico. Isso é verdade, existe isso mesmo. Todo mundo acha que eu sou arquiteto. Entre os mitos, né, que a gente falou em off. Vou explicar por quê. Porque meu irmão era arquiteto. E ele até que me inseriu na Pagani Pinheiro por conhecimento com o Luiz Lucena. Né? O Luiz Lucena foi um cara que era um ícone no mercado, era um cara que era o diretor superintendente e presidente da Pagani. Não era presidente porque tinha o doutor José Pinheiro Dias, que era o mais velhinho, já com 80 e poucos anos, era o presidente, e ele era o superintendente. E meu irmão tinha muito contato com ele. Então, por causa das obras que meu irmão desenvolvia no Rio. Meu irmão teve aqui no Rio, acho que para mais de 300 obras, né, em Ipanema, Leblon, aqueles prédios baixinhos, tudo tem projeto dele ali. E ele é arquiteto. E eu estagiei uma época com ele, então eu gosto muito de desenho, gosto muito de ver o detalhe, esmiuço esse detalhe. Uma coisa diferente da engenharia mecânica, né? Então, quando entrei na Pagani, já começava a olhar os detalhes, não só Fabris, mas os detalhes de compatibilização com a arquitetura. Sempre achei... Eu costumo dizer que o consultor, depois, né, a gente foi evoluindo e se transformou em consultor, passamos a ser consultores, o consultor, existe, no meu caso, eu digo que tem 3 divisões, né? O desenhista, o projetista e o consultor. O desenhista é aquele que diz assim, olha, desenha uma janela ali. Se você não especificar, ele bota rodando em cima e o trilho embaixo. Ele inverte a janela. Para ele está desenhando. Ele faz o que mandarem. Perfeito. O projetista já entende toda a concepção da esquadria. Eu estou pegando nessa janela do trilho em cima, legal, rodando embaixo, mas só para caracterizar aquele desenho que você mandar. O projetista já entende da esquadria, já começa a dizer, olha, isso aí nessa não vai atender, isso aqui eu preciso de uma vedação assim, assado. E o consultor, além de entender o que o desenhista faz, o projetista faz, ele entende a linguagem do cliente. Ele tem que entender um pouquinho do que o arquiteto deseja e o que o cliente pode pagar. Não adianta nada você, né, fazer um projeto lindo, maravilhoso, se o cliente também não puder pagar. Né? Então, essa é a diferença do consultor. Mas voltando um pouquinho a Pagani, então eu fiquei lá 7 anos, onde comecei nessa área e fui crescendo. Graças a Deus, me deram essa oportunidade, a Pagani me deu essa oportunidade, sou muito grato a eles. E trabalhar com o Lucena não era fácil, não. O Lucena era carne de pescoço. Era. Ele já falecido, ele era carne de pescoço. Mas até depois, muitos anos depois de eu sair da Pagani, eu falei, olha, você me apertava o dia inteiro. Era aquele chefe que nem é chefe, quase que é o carrasco. Mas graças a isso, em 7 anos eu saí de lá e consegui montar uma empresa de consultoria. Se não fosse isso, talvez eu tivesse ido lá até o final. Eu saí em 88, a Pagani quebrou em 94. Saí 6 anos antes. Mas eu saí, enfim, de lá com uma bagagem muito boa, de projetos, de preocupação com qualidade. A Pagani realmente tinha preocupação extrema com qualidade. O gerente da fábrica era uma pessoa que começou lá na bancada e se aposentou com 35 anos, só teve um emprego na vida toda. Olha só. Era um cara que vivia a Pagani, ele tinha a Pagani no sangue. Eu digo que eu tenho alumínio no sangue, né? E ele diz que ele tinha Pagani no sangue, ele adorava aquilo. Mas era uma pessoa limitada em sua técnica, mas eu aprendi com ele a qualidade, a preocupação com atender o cliente, a preocupação de não fazer 2 vezes a mesma coisa, ele só queria fazer uma e fazer bem feito. E aí nós saímos lá em 88, eu fui para um ramo totalmente diferente, fui fazer uma área de estamparia, fui fazer estamparia de panelas, pratos e papeiros e pinicos, enfim, coisa que eu nem sabia que existia. Mas o interior do Brasil ainda usava na época, né? Isso foi em 88, ainda fazia muito. Fiquei 6 meses lá e saí porque é o seguinte, o mercado da esquadria é tudo especial. E lá era tudo padronizado. Eu falei, agora sim, eu vou fazer tudo padronizado. Cheguei, olha, você vai fazer 3.000 papeiros no mês, 100.000 pratos, não sei quantas panelas, eu sabia tudo aquilo. Primeiro mês legal, segundo mês, no 6º mês eu falei, cara, não tem invenção, não muda nada. Tudo que eu vou fazer aqui é tudo a mesma coisa. Qualquer coisa que eu faça é sempre um caldeirão, uma panela, um papeiro, isso não muda. Até hoje, assim. Outro dia, minha esposa comprou uma panela, quando eu olhei atrás, estava 20.
Quer dizer, 20 centímetros de dimensão. Coisa. Não tem a panela 22 nem a 21, é 20 até hoje. E vai ser assim o tempo inteiro, porque o tamanho da boca do fogão é assim. Isso, né? Então você tem uma relação. Aí eu falei, cara, não aguento mais. Eu falei, mas não aguento mais isso. Não é isso que você queria. Aí eu falei para os donos, falei, olha, vocês me chamaram, um salário 3 vezes maior do que era da Pagani, eu ganhei muito dinheiro lá, mas eu vou embora. Eles falaram, cara, a gente ia pedir para você ir para São Paulo. Eu falei, agora mesmo que eu não vou, sou carioca, da Gema. Vou para São Paulo, nada contra São Paulo, mas na época não estava no meu objetivo, sair do Rio para São Paulo. Eu com filho pequeno, o Yuri tinha 7 anos, 8 anos. Eu falei, o Yuri na época tinha 6 anos. Aí eu falei, não vou, não vou. E eles falaram, olha, faz o seguinte, você desmonta essa fábrica para a gente, bota tudo num caixota, tudo bonitinho, manda para São Paulo e a gente paga esse tempo todo como se estivesse trabalhando. Eu falei, legal. Quanto tempo? Era outubro, setembro, outubro. Ele falou, até dezembro. Aí tá bom, e se eu desmontar em 2 meses? Você ganha até dezembro. Os caras foram assim, 100%. Uma família muito, muito legal, muito corretos e tal. E eu fiz isso, desmontei até outubro. Final de outubro estava a fábrica toda desmontada, tudo encaixotado, mandando para São Paulo. E eles me pagaram até dezembro. Bom, aí vamos fazer o quê? Em outubro eu comecei a distribuir cartãozinho, né, para aqueles cartõezinhos que você imprimia na impressora e tal. Eu mandava fazer, sei lá, na época eu imprimia em casa mesmo. E olha aqui, eu vou fazer um serviço, tal, Igor Alvim, consultoria, Igor Alvim, muito poucos clientes. Eu fiz uma obra 2 reformas em Ipanema, um prédio novo, que era o projeto do meu irmão, na Lagoa, condomínio edifício Stradivarius, ali ao lado do Corte Cantagalo, e mais nada. E aí um dia dei um cartão para uma pessoa que era da Encol. A Encol foi uma grande construtora no Brasil, uma das maiores construtoras. Verdade. E ela tinha uma divisão que chamava Encol Norte Metais. Eu dei o cartão e ela falou, olha, infelizmente, a Encol faz a sua própria esquadrilha, não vamos te contratar. Passou-se umas 2 semanas, ele me ligou e falou, nossa esquadrilha precisa de uma upgrade. Você veio da Pagani, você de repente pode agregar. Você vai conversar com o diretor da Divin, que era o Jax, o diretor de produto, que é o Argeu Ramos, e você vai conversar com eles. Eu fui lá, os caras falaram, está contratado. Mas como? Olha, eu falei, não posso ir trabalhar para vocês, porque eu queria continuar como consultoria. Não, você vai trabalhar 2 vezes por semana aqui, quinta e sexta, segunda, terça e quarta, você trabalha nas suas obras, quinta e sexta você vem direto para a Encol, você está alocado para a Encol. Tá bom, fizemos uma PJ, a Igor Alvim consultoria e fizemos. Chegou, em 94, a Encol teve o plano Collor, quebrou. Foi em 90 o plano Collor, nem lembro, 92, sei lá. Acho que foi 90 ou 92. Até aí 92 foi impeachment, 90, 91, 91 foi, o negócio a Encol quebrou em 92. Então, de 88 a 92 eu peguei Encol, fizemos muita obra, ganhei muito dinheiro, porque era uma remuneração muito boa. E aí quebraram, e esquece, eu ganhava por mensal, era mensal, o contrato finalizou, você não vem mais, tá bom. Bom, o que eu vou fazer? Bom, vamos começar a trabalhar aqui. Aí começamos, né, a galgar um pouco, degrau a degrau, para passo, não fazia concorrência para o Mário Nilton, que era o único consultor na época, só tinha o Mário aqui no Rio. Em São Paulo, o Paulo Duarte estava começando, e o Nelson Firmino ainda não. O Nelson Firmino ainda era da Lusud, se não me engano. Foi também uns precursores da coisa. E aí começamos a aumentar o número de obras, mas era muito difícil. Eu chegava nas obras, olha, eu faço consultoria. Eu ia até a obra, falava, mas você faz algo diferente do Mário Nilton? Não, vou fazer com o Mário, porque ele dava conta, ele tinha um escritório grande e tal. Bom, e a coisa foi indo até que você começa, o mercado é muito, parece uma bolinha de neve, né? Você solta uma bolinha, ela vai crescendo, vai crescendo. Então, o mercado nosso foi crescendo. A gente atendia a muitos clientes que não conseguiam ser atendidos pelo Mário por volume, não por qualidade, ele foi um dos precursores aí da consultoria, mas foi um cara que não conseguia dar atendimento a tudo. Bom, a cidade cresceu muito. Aí começamos, inicialmente eu trabalhava em casa, até gozado essa parte. Quem batia meus relatórios, minhas propostas, tudo era minha esposa, numa maquininha Hamilton 25, aquelas e ela tem o toque da perfeição, né? Ela errava uma vírgula, ela apagava a folha toda. Então me lembro, outro dia nós conversamos até sobre isso, ela ficava na maquininha de noite, eu ia dormir cedo, porque eu tinha que ir para a obra no dia seguinte, eu via aquele ela lá na maquininha,
que aquilo foi um trabalho. Era eu, ela e o Yuri, já com 7 anos, atendia o telefone, fazia a voz grossa. O Yuri, meu filho, hoje trabalha comigo hoje. Atendia o telefone, alô, Igor Alvim, boa tarde. Pô, fazia a voz grossa. O cara dizia, olha, eu falei com um rapaz, o rapaz tem 7 anos. Como assim? Ele tem uma voz parecida com a amiga? Não, mas, enfim. E aquilo foi evoluindo e tal, aí mudamos o escritório para Copacabana. Foi o primeiro escritório nosso. Quando a Pagani quebrou. Eu trouxe da Pagani o gerente técnico, que era o Hinaldo Ramos, um cara que me ensinou muito na Pagani, que era a área de projeto, ele era o gerente de projeto. Foi para lá e trouxe vários, o Newton, que hoje está na Hidro, o Marcelo, que está na LJ, enfim, trouxe várias pessoas, o Eloy, que já faleceu também, o Hinaldo também já faleceu, e vieram para trabalhar comigo. Ainda, muita coisa ainda em papel, né? E eu querendo botar CAD e tal, aí nós fechamos a primeira obra com CAD, que foi o Morumbi Office Tower. Morumbi Office Tower, um arquiteto da Multiplan, esqueci o nome dele agora, sempre falo com ele pelo Facebook, mas agora esqueci o nome. Ele me ligou e falou, eu já conheço teu irmão, queria que você viesse aqui e tal. Fomos lá, apresentamos, meu projeto é em CAD, você faz CAD? Eu falei, faço. Saí dali, entrei no Orelhão, não tinha celular na época, liguei para minha esposa, vou demorar um pouco, porque eu vou comprar aqui um AutoCAD no centro da cidade, pirata, porque eu não tinha verba, isso foi em 90 e pouco, para fazer o Morumbi. Daqui a quanto tempo você tem que entregar aí? Eu falei, vou entregar daqui a 30 dias. Minha esposa começou a rir, falou, você é doido. Você é doido. E eu estou falando aqui. Então, o que eu fiz? Eu comprei 10 livros de AutoCAD na época, fui na Papelaria União, comprei 10 livros, e comecei a ler, futucar eles todos. E comecei a fazer alguma coisa em CAD. Fiz o projeto, entregamos, foi o primeiro projeto nosso em CAD. E dali começamos a galgar. Desafiou. Foi o desafio, exatamente. Desafiou. Quando eu entreguei o projeto, Robert Fuchs, me lembrei do nome do arquiteto. O Robert Fuchs me ligou, hoje ele está velhinho e tal, mas é um arquiteto de mão cheia, ele me perguntou, Igor, quantos anos você tem de CAD? Comecei a rir, falei, Fuchs, há 30 dias. Ele falou, pô, você está brincando. O desenho está perfeito. Eu falei, mas se você olhar, o desenho impresso está perfeito. Se for olhar, as linhas não se encontram, tá, mas fomos, entregamos. E aí a empresa começou a crescer. Foi a primeira obra, foi o Morumbi Office Tower, foi um prédio ao lado do Shopping Morumbi, um prédio até hoje é um ícone em São Paulo. Enfim, foi o nosso primeiro prédio em São Paulo também. Aí a gente começou a abrir o mercado. Foi uma obra diferenciada para mim, né? Com certeza. Teve algumas obras que foram assim que uma virada mudaram de chave. Uma virada de chave. Isso, né? patamar. Acho que então, é isso. Virada de patamar. E nessa obra, aí começaram a ligar muito no meu escritório. Na época tinha muita... E aí que vem um caso, né? Hoje o nome da empresa é QMD e na época era Igor Alvim Consultoria, né? A troca de nome aconteceu por causa disso. Naquela época começou a ter muito sequestro de pessoas, né? E começaram a muito ligar e tal. Eu falei, vamos mudar o nome dessa empresa. Não foi isso? Com medo, né? Com receio. E na época também tinha dívidas de impostos, aquele negócio que no Brasil, né? Se o cara começa a mudar de coisa, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa empresa. Vamos fechar a QMD. Vamos abrir vamos fechar Igor Alvim e abrir uma outra empresa. Bom, vamos lá. Como é que é o nome da empresa? Alvim Consultoria. Aí o cara lá falou, não pode, porque existe a Igor Alvim, você tem que abrir, tem que ter outro nome. Tá bom, a Lucystem. Não, a Lucystem já tem, bota isso. Cada hora é um nome diferente e sempre tinha iguais no mesmo ramo de atividade. E depois de acho que quinto nome, você começa a pagar um valor pela prefeitura. E mesmo que você não pague, você não consegue registrar a empresa. Nossa. Não registrando a empresa, passou 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, eu não recebia nada dos consultores, porque eu chegava com um recibo de um nome numa empresa que não existia mais, que era Igor Alvim, e dizia para o cara, olha, você me paga, quando eu receber, tiver a nota fiscal, eu te trago a nota fiscal da outra empresa. Consultora, sinto muito. Sinto muito, isso não existe. Aí, um dia, aqui na Barra da Tijuca, a gente estava passando na Barra da Tijuca, minha esposa ainda com aquele celular, que era um tijolão, nós encostamos no acostamento, em frente ao Titã América, que foi uma obra, que depois vou falar um pouquinho, que foi uma obra marco também para mim, Downtown, Titã América, ali parou, né, a obra, a Avenida América nem era duplicada e tal, nós paramos ali no acostamento, ela falando com o contador, ele na prefeitura, falou, dona Lola, eu não posso ter nota fiscal, mas bota qualquer nome, ele falou, não pode, só tem que me dar um nome. Lola é o nome da minha esposa, Lorane, né? O apelido dela é Lola.
A dona Lola disse qualquer nome. E a minha mulher parou, olhou para cima e falou, QMD. Eu perguntei, do como nada? todo marido, cutuquei, o que quer dizer QMD? Ela falou, fica quieto. Aí ele respondeu do lado de lá, QMD passou. Amanhã está a nota fiscal correta. Perfeito. Ele perguntou e eu também. O que quer dizer QMD? Ela olhou para mim, riu e falou, queremos mais dinheiro. Eu falei, Lola, você não vai botar o nome da empresa de QMD. Não, já passou, agora é QMD e tal. Precisa alguém saber? Foi um caso, você conta essa história, talvez seja agradável ou não. Então, a gente adotou esse nome, ficou QMD, ficou o nome. E toda vez que eu conto essa história, às vezes eu quebro um pouquinho aquela sisudez do outro cliente, né? Às vezes você está falando com um cliente muito sisudo e tal. Então eu lanço, olha, QMD, conta a história, pronto. No dia seguinte ele lembra do QMD e então ele fala, pô, esse nome eu não vou esquecer nunca mais. Porta de obra. Chego na porta de obra, bato na porta de obra, é o Igor Alvim da QMD. Quando eu quero falar com o engenheiro, ele anota Ivo Alvim, não anota Igor Alvim, e GMD, qualquer coisa. Sempre erra. Que com K, eu falo, não. É queremos mais dinheiro. O cara ri, pô, doutor, todos nós queremos. Eu falei, todo mundo Nunca quer. mais erra. Nunca mais. Eu chego na porta da obra, ô, doutor Igor, eu sou da QMD, queremos mais dinheiro. Aquilo virou uma abertura de porta. Legal. Então ficou muito legal. E às vezes a gente até brinca, né? O cara, quando é muito, muito sisudo, o que quer dizer? Ó, qualidade maior em desenho. Eu começo a mudar. Querido, meu Deus, eu mudo conforme o cliente. Em função do cliente. Mas Querido, o nome mesmo Deus, cara religioso. queremos mais dinheiro. Não é quero, eu não sou egoísta. Está dividido. Queremos. Que todos nós procuramos, né? Uma satisfação, não só pessoal, mas satisfação monetária. Todo mundo quer dia trabalhar para ter uma aposentadoria, vamos dizer assim, sossegada, né? Ninguém trabalha por vento, né? Todo mundo trabalha por isso. Então, ficou e acho que isso foi muito legal. Mas aí, então, a empresa começou a crescer. A gente saiu de Copacabana por N motivos. Era um lugar muito barulhento, tal. Viemos para o Recreio. E a empresa começou a crescer, cada vez crescendo mais. Eu falei, a obra do Downtown e Tita América também a obra do Downtown primeiro e depois do Tita América foi feito primeiro, também foi um marco na construção. Né? Hoje existe uma empresa chamada Central do Alumínio, que é o Luiz Felipe e tal. Ela criou o nome Central do Alumínio, que foi a primeira obra que ele fez. O Luiz Felipe é Luiz Felipe Lucena, filho do Luiz Lucena da Pagani. E ele montou essa empresa para fazer especificamente a obra do Downtown. E era a obra, como tem a central de concreto, a obra lá tinha a central de concreto, a central de coisa, ele montou o central do alumínio. Foi um andar, um subsolo, que eles pegaram todo, limparam, aquilo virou uma fábrica, onde que o Alvarez, aquela pessoa que eu falei, que foi 35 anos, já tinha a Pagani quebrado, o Luiz Felipe chamou ele para trabalhar lá. A obra, todo o layout da fábrica, toda a organização da fábrica, todo o pensamento da fábrica em termos de equipamento foi através do Cardoso, que era Antônio Cardoso, todo mundo conhece, eu acho que no mercado, pelo menos todo mundo conhece, o Cardozinho, né? Que era a Alcoa na época, e a Alcoa vendeu alumínio, e o projeto foi nosso. Aquela obra tem, pra você ter uma ideia, quando ela foi feita, nós não tínhamos o link de internet que hoje existe, né? Quem tinha 56K era muito. Era muito. Né? E eu não conseguia transmitir os projetos todos para o escritório na época STA, que era o Luiz Paulo Conde, o LPC, Luiz Paulo Conde, o STA, que era em Santa Teresa. Não dava para mim transmitir por semana aquilo para lá. Então, como é que a gente fazia? A gente produzia, todas essas pessoas que eu te falei, na altura, a gente produzia em CAD a semana toda. No sábado de manhã, eu tinha um golzinho, botava os computadores de todo mundo atrás, 5 computadores, ou 4 computadores, íamos todos dentro do carro, os 4, eu e mais 4, subimos para Santa Teresa, onde era o escritório deles, na Júlio Ottoni, encostávamos nossos computadores na rede deles e descarregávamos lá, que era muito projeto. Aquilo deu, acho que são 900 pranchas de desenho, Nossa. 800 e pouco, é um número astronômico. Para a época, em CAD, foi muito, muito legal. Mas foi ali eu conheci muitos arquitetos, hoje são expoentes no Rio, Marco Sá, a Fátima Martins, o Celso Raiol da CT, hoje eram na época
era subalternos ao Conde, que era o dono do escritório, e estavam começando também sua vida profissional, né? Entendi. Já tinham mais bagagem até do que eu, mas estavam começando a sua vida profissional efetiva, tal, porque a obra realmente foi um marco. Aquela obra do Downtown foi um marco. E dali a empresa cresceu. Passou-se uns tempos, a gente fechou o Tita América, que foi outra obra, um marco. Se não me engano, o Downtown foram 400 ou 500 toneladas de alumínio. Uau! E o Tita também outras 500. Aí justificou montar uma fábrica no subsolo. Exatamente. E foi muito padronizado, enfim. Essa obra também tem um case muito gozado, que tinha uma cobrança muito para entregar projeto, e um engenheiro, hoje tem a Sempro, ele é dono da Sempro, é um dos sócios da Sempro, o José Alberto. O José Alberto foi o único, eu brinco com ele, até hoje brinco com ele, semana passada até falei com ele, foi o único engenheiro que me fez chorar. Porque eu entregava o projeto e ele me cobrando, você está errado. E eu chorando de raiva, querendo pular no pescoço dele. Foi uma pessoa que deu a chorar de gana de pular em cima da mesa, como eu estou aqui com você, pular em cima da mesa para enforcar o cara, para matar ele. Né? Acredito. E me fez chorar de raiva. Eu saí da reunião, falei, cara, eu chorava de raiva, eu vou pegar ele. Mas se tornou um grande amigo. Hoje, meu cliente, meu amigo, eu brinco sempre com ele. Cara, você foi o único cara que me fez chorar. Ele até hoje diz, para com isso, não foi intencional. Eu falei, eu sei que não foi você que me fez chorar. E eu é que chorei de gana de querer atender essa procura do atendimento que eu te falei, né? Procura do desafio. Eu estava tão desafiado ali que a adrenalina subiu, né? Então foi um caso interessante. Legal, mas bacana. Não foi triste, não chorei de tristeza, chorei de raiva, né? Você às vezes deve ter quando você quer atender, a coisa não consegue resolver. Total. Aí extrapola, né, de alguma maneira. Agora, essa história do golzinho, sabe, eu fico pensando, o por trás dos bastidores, ninguém sabe depois dessa... Ninguém sabe disso, tá? E eu tive depois daquilo, eu comecei a perceber o seguinte, e já nessa montagem da empresa, a minha mentora principal, né, existem vários mentores, né? Mário Nilton foi um, o Luiz Lucena foi outro, o Alvarez, que foi esse gerente da fábrica, foi outro, Aldo Alvarez de Souza Pinheiro, não posso esquecer nunca o nome dele. São pessoas que foram mentores técnicos, né? Mas o maior mentor, que eu digo até hoje, foi a minha esposa. Porque ela tem umas coisas comigo, eu às vezes no início da carreira, às vezes muito atolado, vinha um cara atender, eu falava, não vou atender, pô, tô atolado, tô cheio de reunião, o cara ligou, não atendo. Ela falou assim, quando você liga pro cara, você não gosta que ele te atenda? Eu gosto. Quando você bate na porta dele, você não quer que ele te atenda? Quero. Então não faz isso com ninguém, não. E aquilo me marcou até hoje. Qualquer um, você mesmo verdade. Quis falar comigo, na mesma hora, qualquer um que bata na porta, eu atendo. Eu faço um jeito, eu faço uma engenharia para atender. Porque é fundamental, primeiro ouvir, né? Às vezes o cara traz uma novidade, não é novidade, mas uma visão da coisa, do que você não tem. E a minha esposa foi essa mentora, e não só isso, em várias, né? No nome da empresa mesmo, né? Então essa daqui eu brinco que ela está aposentada, porque ela hoje não participa efetivamente do dia a dia da empresa, né? Mas ela foi a pessoa que foi um mentor de vários assuntos. Ela até não reconhece isso. Não, porque a pessoa quando faz de bom grado ou de coração, a pessoa não pensa muito no que fez, né? Mas não tem noção, né? Não tem noção. O cara não fica mastigando, eu fiz isso. Não, o cara faz aquilo. Mas ela estava lá desde o começo da concepção. Estava desde o começo. Depois de um tempo que ela se afastou, porque teve problemas de saúde e tal. Graças a Deus tudo bem, não teve mais nenhum problema, mas teve um problema sério de saúde. E depois, o Yuri, agora há 15 anos, está comigo. O Yuri é meu filho. Tem muito a cabeça dela, né? Porque o filho é mais chegado, pensa mais como a mãe do que como o pai. E hoje toda a parte organizacional da empresa e até a parte evolutiva da empresa está na mão deles. Quer dizer, obviamente eu muito, eu não digo que eu sou inconstante, mas eu sou muito inquieto na procura desse desafio. Quando não me desafio, eu procuro o desafio. Então, vamos começar um software novo na empresa. Eu podia dizer, eu já estou velho, para que eu vou fazer? Não, vamos lá, vamos começar. E aí, quando começa a dar certo, eu começo a procurar mais. Vamos a outro. Eu acho que
é isso que move, eu digo, o brasileiro em relação ao europeu, né? O europeu, eu me lembro que há muitos anos atrás eu estive na Bélgica com um amigo que é do mercado, o Erwin Gautier, e nós com uma pessoa da empresa que nós fomos visitar lá. Ele passou assim na porta de uma loja, e essa pessoa, junto com a gente, passou, pô, tem ali um pullover, tá lindo esse pullover, eu tô pensando em comprar esse pullover há 6 meses. Aí eu falei, por que você não compra? Ele falou, porque isso é para época de frio, nós não chegamos para época de frio. Mas você tem dinheiro para entrar lá para comprar quando você quiser. Eu falei, mas para que eu vou comprar agora? O brasileiro já vai comprar no primeiro dia que ele vê a coisa. Que a gente tem uma ânsia não só de... Não estou falando só na compra, mas na ânsia de querer. Né? Isso é verdade. Na verdade, a gente está 500 ou 1000 anos atrás deles. Né? A gente foi descoberto em 1500, eles estão desde do início do mundo. Então, a gente tem uma defasagem, uma necessidade... Impulso, a gente é impulsivo. Exatamente. E eu acho isso legal. Eu acho bom. Eu não conseguiria viver num país que disse, não, amanhã eu resolvo isso. Nossa, nem eu. Eu também não consigo. Se isso é defasagem, vai com muito orgulho. A procura de coisa. E aí a empresa foi crescendo, né? Há 20 anos atrás, a gente foi contratando pessoas. O Rodrigo hoje está comigo, é meu gerente de projeto, está há 20 anos comigo. Oh, legal. O Adilton está... O Rodrigo vai fazer 20 anos. Entrou como estagiário, foi indo, hoje é meu gerente. O Adilton também entrou, acho que há 17 ou 18 anos, vai fazer 18 anos agora também comigo. A Márcia, que é minha administrativa, está há 15 anos. A empresa é uma empresa de longevidade, quer dizer, a gente entra... Se não brigar comigo, vai estar lá. Não, porque tem pessoas que brigam, né? Então, as pessoas que entram no ritmo da empresa... É isso que eu ia falar. Se não absorver a cultura, não fica. Exatamente. Que é importante. Eu vejo você com a camisa da Alumínio, eu esqueci de vir. Eu tenho uma camisinha da KMD também. Eu devia ter vindo. Não, porque eu brinco o seguinte, eles vestem a camisa. Legal. É legal, essas pessoas vestem a camisa. E os mais novos que estão entrando... estão vestindo também, né? E o Yuri foi uma bênção e uma injeção de ânimo nova, né? Ele, quando entrou há 15 anos, olhou para mim e falou, o que eu vou fazer? Eu falei, começa com uma empresa que tivesse 0. Então ele começou, a primeira coisa que eu me lembro que ele fez foi uma besteira, trocar o logotipo da empresa. O logotipo todo nosso era magenta, na cor magenta. E ele me perguntou, por que magenta? Ele pesquisou na internet, o meu filho, o Yuri, é analista de sistema, e ele veio para o mercado e se inteirou, estudou e tal, mas ele era analista de sistema. Ele falou, eu procurei na internet, em tudo quanto é lugar, não tem uma empresa no mundo que seja do ramo de alumínio com magenta. Aí eu perguntei para a minha mentora Mor, Lola, por que magenta? Ela falou assim, você não lembra? Eu falei, não, porque antigamente você imprimia o papel, lembra? Você não tinha... ou era formulário contínuo, né? Porque eu não tinha dinheiro para isso, ou era papel, lembra? Papelzinho, sim, folha a folha. Claro, né? Claro. Você não tinha... Hoje você manda um e-mail, antigamente você escrevia uma carta, né? Sim. Um recibo e tal, você escrevia. E isso era na cor magenta. Eu falei, mas por que magenta? Ele falou, porque magenta é a união de todas as cores. Era o mais barato que a gráfica nos fazia. O amarelo era caro, o azul era caro, o prata era muito caro. Agora, o magenta... é a sobra de tudo, ele bota na impressora e fica mais barato. Falei, então a gente começou economizando lá atrás. Eu falei, pode mudar. E aí ele mudou. E começou com papel. Então eu falei assim, eu faço a empresa como se estivesse do zero. E ele começou com papel, sistema, processo. E a gente tá indo cada vez adaptando e aprimorando isso. O AutoCAD nosso, agora passamos para... Tem uma parte da empresa, o grupo de BIM, né? A gente está em Revit, está em BIM. Revit, a gente está crescendo. Tá? O próprio Adilton resolveu, na época da pandemia, vou fazer uma pós-graduação aqui, fez uma pós-graduação em BIM, então ele tem um mestrado em BIM. Legal. Então, hoje já estamos com mais 2 pessoas em BIM, então a coisa vai crescendo, né? Por ele ter a cabeça nova, mas eu sempre colocando lenha na fogueira. Você está sempre lá, gasolina. E colocando gasolina, né? Que é isso que é legal, eu podia travar, não muda nada, vamos ficar assim. Né? Já está bom. Não, para mim zona de conforto não é seu negócio. Eu tenho 2 coisas que eu acho que no mundo, o cara quando diz que a zona de conforto está excelente, parou, ele está morto, acabou, ele
vai parar ou no hospital, porque vai ter um treco, ou no cemitério, porque vai estar morto. Então, a gente tem que estar crescendo. E a outra coisa que eu levo sempre em mente é que nós nunca sabemos tudo. Então, estamos sempre aprendendo. Isso é fato. Lembra, a gente há pouco tempo atrás, você foi lá no escritório, fez uma explanação para mim, depois para ele, para o Rodrigo, porque eu acho que todo mundo tem que estar adquirindo, a gente não sabe nada. Na verdade, a gente não sabe nada. O mundo não sabe nada. Cada vez que você vê uma palestra, você vê uma coisa diferente, você aprende um pouco, né? Eu dou exemplo e sempre falo no escritório, olha, gente, você imagina uma torre. Isso eu vi um filme há muitos anos atrás e vi uma linguagem figurada que eu achei muito interessante. Você está numa torre e você está dentro da torre. Imagina esse copo e você dentro do copo. Você olha para um lado, para frente, para trás, você só vê o copo. Então você só vê o teu mundinho. Sai fora do copo e olha para cá. Você vê o copo, para cá você vê todas as outras opções. Então, às vezes, você sair fora do copo, ou sair fora da torre, na linguagem figurada, você consegue ver muito mais coisa. E às vezes uma pessoa vem falar de silicone e você começa a pensar no teu processo, no teu dia a dia, que pode ser usado aquilo. Então, né, vem uma pessoa falar de alumínio, você começa a pensar no silicone você pensa no alumínio, aquilo vai tudo integrando e interligando as coisas, até no processo de interno. No como trabalhar com tanto projeto, né? Porque é um grande problema. Né? Todo mundo pensa que consultoria é uma... eu quero ser consultor. Bota 100 obras juntas e todos os clientes ligando. Vai. E o cara diz assim, olha, a J3 do fundo, eu estou com problemas. Tipo, que obra? Primeiro, qual a obra? Qual é a obra tal. Que J3 é essa? Qual é a medida? Que linha que você está usando? É porta, janela? Entendeu? Então... É complicado, entendeu? Você tem que criar processos dentro da empresa para poder administrar essas informações muito rápido. O cara não vai dizer, olha, eu vou ver, daqui a 2 semanas eu te respondo. Quanto mais a internet, o Zap, tudo está crescendo de uma forma muito radical. rápido. Exatamente. Nós temos que nos preparar para isso. Então, como é que você se prepara? Conversando, ouvindo, né? Aprendendo sempre, aumentando cada vez mais o rol de contato. Né? Por isso que também receber todo mundo é importante, né? Falar com todo mundo. Tem pessoas que dizem assim, falar com o Igor é muito difícil. Pô, quem fala isso nunca tentou falar comigo. Nunca. Eu acho que é um bom recado, hein? Nunca. Eu sou uma pessoa que atendo todas as ligações e se não atendo, eu marco lá, no dia seguinte eu ligo, você me ligou ontem, o que é? Às vezes tem esses anúncios idiotas que te ligam, você acaba ligando, você acha que celular, você liga, cai, você fica louco, eu fico louco de raiva com isso, mas atendo. Porque é importante esse contato. E todo mundo quer ser recebido, todo mundo quer bater lá na porta e quer alguém atenda, né? Eu concordo. E agora com pandemia, teve uma coisa diferente na empresa, né? Nós trabalhávamos sempre presencial antes da pandemia, com todos os funcionários aqui no Rio. Quando deu a pandemia, foi até interessante contar assim rapidamente. Nós chegamos, eu fui com minha esposa fazer uma viagem ao Chile. Quando a gente foi para o Chile, numa quarta-feira ou quinta-feira, se não me engano, a gente chegou lá, média temperatura, de onde você veio, qual lugar que você sentou no avião e tal. Isso antes da pandemia, tá? Não tinha sido decretada a pandemia. Mas estava próximo. Estava próximo. Foi naquela semana anterior. Nós chegamos no domingo. Fomos para o Chile na quarta-feira, voltamos no domingo. Quando cheguei em Guarulhos, não me perguntaram nada, não perguntaram de onde eu vim, eu passei na Receita, passei no Free Shop, fui embora, e aí eu fui fazer o voo para o Rio, porque eu cheguei em Guarulhos, né? Eu vinha para o Rio. Cheguei lá para a mulher, me perguntaram quando eu fui para o Chile, a menina falou, a Anvisa não avisou nada para a gente, mas isso vai dar problema. Eu olhei para ela e falei assim, com certeza, vai dar problema, que a gente viu o que aconteceu. No domingo, na segunda-feira, eu falei com meu filho, com o Yuri, falei, Yuri, isso vai dar problema. Nós temos que arrumar um jeito. Vamos pensar. Aí na terça-feira de manhã eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, convoquei toda a empresa, falei, olha, gente, lá no escritório, ainda presencial, falei, olha, amanhã de manhã todo mundo vem aqui, todo mundo vai pegar os computadores e vão para casa. Nós vamos trabalhar online. Mas isso não vai dar certo, como é que vai fazer? Não importa, nós vamos trabalhar online. Aí fomos para casa, começamos quarta-feira, inicialmente ninguém conseguia conexão, mas a gente já trabalhava, graças a Deus, com alguns softwares que permitiam essa interligação, né? A gente já estava, o Yuri já tinha preparado, não para isso, mas
para um contato interno, para muita coisa ficar linkada, você saber a sequência da obra e tal. E aquilo foi indo. A gente conseguiu rodar. E aí conseguimos rodar e a gente tinha um problema no Rio de Janeiro, que era o número de projetistas no Rio é muito pouco. E a gente tinha um problema de limitação. A gente queria crescer, mas não crescia porque no Rio não tinha. Quando a gente fez... abriu para fazer tudo online, o que aconteceu? Eu comecei a receber, e a gente pediu... Brasil todo. Brasil todo. Hoje a gente tem funcionários em São Paulo, hoje a gente tem funcionários em Curitiba, funcionários em Recife e funcionários em João Pessoa. Olha. Então a gente tem aberto o Brasil todo. Isso é bom porque a gente começa a ouvir fora da caixinha nossa. Você saiu da torre. Você saiu da torre. Começa a ter um atendimento mais rápido e funciona perfeitamente. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, só se tiver um cataclismo na internet, se cortarem lá o cabo que vem da Europa, a gente tiver que vir para casa, vai gerar problema. Fora isso, nós vamos continuar online. Então, a gente hoje, todo o escritório é online, com exceção do local físico, com as pessoas de administrativo, essas trabalham, precisam guardar documentação, essas não dão, é o ponto físico, a gente tem o ponto físico. Mas o restante do escritório é todo online, todo online. E isso também evoluiu a gente, né? Porque começamos a ter um contato mais próximo do cliente, por incrível que pareça. Antigamente eu saía daqui para ir para São Paulo, todas as quarta-feiras eu ia a São Paulo. Saí de casa às 4h30 da manhã para chegar no aeroporto 6 e pouco, para pegar o voo, aí o voo não tinha, porque choveu, porque não sei o quê, me atrasava para a reunião, estava aquele inferno. São Paulo é triste. Hoje em dia, o cara marca 9 horas da manhã, 9 horas da manhã estou eu na rede, ou 2, 3 funcionários, não só eu, às vezes estou eu, Rodrigo, todo mundo Yuri, online. Está todo mundo online na mesma reunião. Então, você quer mostrar um detalhe, antigamente chegar na reunião, mas amanhã eu te mando, que o detalhe está sendo feito lá para o Rodrigo. Rodrigo, dá para mostrar? Olha, vamos alterar o detalhe agora. Então fica muito mais dinâmico, muito mais rápido. Para projeto. Isso foi para a gente foi um achado. Acho que a internet veio, quer dizer, a internet não, as reuniões online, os atendimentos online vieram para ficar. A pandemia a gente teve que se adaptar, né? Acho que basicamente isso. Foi traumático, né? Foi muito ruim, muita gente morreu, muita gente ficou doente, muita gente ainda está doente até hoje, tem problemas até hoje. Sim. Mas, por outro lado, nos deu esse avanço tecnológico. Eu concordo. Que coisa. Vou aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso, porque eu queria a sua opinião. Assim, eu concordo 100% que o avanço é inegável, a gente evolui, a produtividade aumenta do funcionário, mas eu queria te perguntar, até porque eu fiz alguns pilotos online de podcast, e eu particularmente não gostei do resultado e decidi que eu não ia fazer online. Eu preferia estar com a pessoa fisicamente pela pessoalidade. E aí eu queria sua opinião sobre, dá para ser 100% online ou a gente vai ter que chegar num híbrido? O híbrido, não, em algumas reuniões é importante ter o presencial. É importante, em algumas coisas. Quer dizer, nós estamos fazendo uma obra aqui no Rio, que o arquiteto sobrinho do Oscar Niemeyer, o João Niemeyer, ele pediu para mim, dá para você ter aqui segunda-feira ou terça-feira da semana que vem, até essa próxima semana comigo? Porque ele quer traçar, ele quer ver, aí tudo bem. Online fica muito frio, né? Mas eu diria que isso é 5%. Perfeito. 95% online. Às vezes o cliente me chamava para ir a São Paulo para discutir um contrato. Chegava lá, está tudo certo, está tudo aqui. Não podia fazer isso online. Eu gastei, não só custa passagem, que está um absurdo, né? Você fazer uma Rio-São Paulo hoje... às vezes, fora o desgaste físico, pô. Pode o desgaste físico, sair, acordar 4h30 da manhã, o risco de sair, né, no Rio de Janeiro, passar na favela da Rocinha, tal, nada contra a Rocinha, mas é um caminho longo, daqui ao aeroporto, da minha casa ao aeroporto, são 50 e poucos quilômetros, então, de madrugada, você tem que parar nos sinais que tem a câmera, que pode te fotografar se você avançar, então você tem que parar e, pô, será que tem assaltante? Que horas que você é assaltado? Então, era complicado. E a volta... às vezes demorava do Santos Dumont à minha casa mais tempo do que eu fiz na viagem de São Paulo aqui de avião. Isso eu não tenho dúvida. Isso era traumático. Hoje eu estou muito mais descansado, atendo o cliente até mais tarde. Né? Antigamente, tem que sair de São Paulo, 5 horas tem que ir para o aeroporto, porque o meu voo é às 8. Agora, quer reunião até às 8? Vamos embora, vamos até às 8, vamos discutir. Entendeu? Então, e você permite. Só a parte agora falando do online, me lembrei de uma coisa que é interessante. Nós tínhamos uma sala no escritório, aquela sala de catálogos. Sala de catálogos. Eu imagino.
catálogos de silicone, catálogos de alumínio, alumínio antigo, alumínio novo, alumínio de terceiro, enfim. E aí, um dia depois, 2 anos de pandemia, eu falei, olha, a gente vai diminuir o escritório, nós vamos para uma outra sede própria, que agora, graças a Deus, era o meu irmão que vivia lá. Você foi na própria. Foi na própria. Aquele escritório era do meu irmão, que era arquiteto, ele faleceu, infelizmente, e a gente foi para lá, agora sede própria, definitiva. E do outro escritório antigo, tinha uma sala só de catálogo. Olha, pessoal, chamei todo mundo online, nós vamos ter que... mas você vai jogar fora nossos catálogos, todo mundo, as meninas, né? O pessoal que faz a organização, mas poxa, está tudo organizado, nós vamos jogar fora. Eu falei, vem cá, nós estamos 2 anos de pandemia, 2 anos de pandemia. Quantas vezes vocês foram no escritório ver o catálogo? Não fomos. Eu falei, olha, se você não for em 2 anos, aquele catálogo não era necessário. Então, essa é uma dica para quem faz catálogo. Papel é a perda de tempo. O cara pega, joga na gaveta, o beta na estante. É isso aí. Online, você consegue... É muito mais dinâmico, muito mais assertivo, você consegue, bota em DWG, o cara puxa, sim, né? sim, porque antigamente você mandava o papel, e disse, dá para mandar esse desenho aqui em CAD, sei lá, Mas as multinacionais têm praticamente excluído essa ideia do impresso. Estão excluindo, estão indo tudo para online. Tudo online. O que falta no Brasil, voltando um pouquinho aqui do Revit, né, é que ninguém ainda criou biblioteca de Revit. Ninguém. Não tem uma que crie, ou quando cria a biblioteca ainda num raciocínio errado. Vamos dizer, o Júnior, que é o Adilto, que é o nosso BIM manager, né, lá do escritório, junto com o Yuri, eles conseguiram fazer que o nosso AutoCAD extraia coisas que ninguém extrai. Quer dizer, eu consigo fazer um BIM de uma obra e dizer para você, olha, o peso dessa obra é de X, pelo perfil tal é de Y, perfil tal é de Z, eu digo perfil a perfil. Obviamente não faço aproveitamento do material, mas eu consigo dizer o peso, que a gente chama de peso líquido da obra, eu consigo tirar pelo BIM. Ninguém faz isso. E não tivemos nenhum auxílio dessas grandes extrusoras, não só as nacionais, como as internacionais, Hidro, nenhuma delas. Elas ainda não estão... Ninguém, eu acho que achou que aquilo é o momento, mas eu digo o seguinte, olha, se não começar... Eu ia falar isso agora, vai precisar do primeiro fazer. Você concorda? O primeiro que fizer, todo mundo copia. Concordo. É isso aí. Nós temos que começar. E aquilo, de novo, é aquele desafio, né? Quando a gente começou o BIM no escritório, todo mundo sabe, um AutoCAD Revit custa muito caro. A gente comprar uma licença, como é que vai? Porque licença paga no alto, olha, vamos ter que começar. Aí começou numa obra, 2 obras, 3 obras, 4 obras, já tem, tem uma fila de obras agora, já todo mundo, hoje todo mundo já me pede, me dá a proposta em BIM e em DWG, BIM e DWG. E, algumas vezes eles optam pelo DWG porque o custo é mais barato, claro. Óbvio, né? O BIM demanda um tempo maior, etc. Mas eu tenho certeza que daqui a, não vou dizer 5 anos, antes de 5 anos, todos os projetos serão BIM. Eu também acredito. A gente já está preparando o escritório todo para ir para isso, para essa tecnologia BIM. Então, já estamos com 2 pessoas sendo, quer dizer, uma pessoa efetivamente sendo treinada e já preparando uma terceira. Mas isso também depende dos demais projetos todos estarem em BIM, né? Mas a arquitetura, a maioria deles já estão. No seu caso, sim. Né? Alguns BIM ainda bem rasteiros, né? Eu digo, se você tentar extrair alguma coisa dali, você não consegue, muito. É mais que um 3D para mostrar para o cliente. Isso eu vejo muito. Que esse não é o objetivo do BIM. Não né? Não é mesmo. O Brasil já está tendo uma má interpretação do BIM. O cara quer fazer um 3D para modelar. Faz no SketchUp. Isso é modelagem, uma modelagemzinha, não é exatamente uma... Não é o que a gente precisa, é isso aí, SketchUp, eu uso SketchUp. Às vezes é mais preciso do que um Revit mal feito. Eu digo, olha, o SketchUp bem feito é melhor do que um Revit mal feito. Não, mas isso é fato. Isso que você está falando, dentro do nosso grupo, a gente faz projeto de impermeabilização. E a gente começou a perceber justamente isso, que vamos entrar no BIM e tal. Não seríamos os pioneiros, existem já projetistas que fazem, né? Mas assim, é justamente isso. Uma hora vai acontecer. E eu vejo isso na área de fachada e esquadria, né? Fachada que eu digo cortina, etc. Mas está faltando, acho que os fabricantes, os extrusores, eles precisam entender que... Eu acho que faz também um papel, eu brinco muito com os extrusores grandes e pequenos, que falta muito o papel da AFEAL e da ABAL. Quer dizer, a ABAL concordo. Não tanto, mas aí mais a AFEAL. A AFEAL meio que forçar os seus... Acho que fomentar a informação nisso aí. Os associados
a procurar isso, exato, tem que fomentar. Tem fomentar, acho que tem que fomentar. É isso aí. Fazer cursos, porque o pessoal faz curso de AutoCAD e tal, mas eu acho que o AutoCAD já não precisa nem mais curso, todo mundo já quase, os garotos saem da faculdade, ou um pequeno curso já começa a dominar, né? Hoje cursos rápidos, né? O cara consegue já nem mexer no mouse, o cara já está lá fazendo. Mas você observa o tempo, você falou que começou com o AutoCAD, que ano que foi? 92. Então vamos lá, 92. Nós vamos pegar empresas até 2008, 2010 ainda não mexendo com a AutoCAD. A gente teve um tempo, isso não vai acontecer agora. Apesar de que BIM não é novo, é novo no Brasil. Eu me lembro de dizer, nessa primeira obra que eu fiz em DWG, fiz em AutoCAD, eu mandei o projeto em AutoCAD e a serralheria, que foi a Gradifer, na época já não existe mais, também é uma pessoa que me ensinou muito com uma obra aqui no Rio, que era o Clóvis Paganini, que foi também um dos mentores, acho que nisso, ele me entregou em papel. Olha. Eu entregava em CAD e eles faziam em papel, na prancheta, porque não era CAD, né? Vou falar do Clóvis, só para... O Clóvis me ensinou na obra do Ventura Taurus, foi a primeira obra em fachada unitizada no Rio. Essa obra teve Paulo Duarte, cuidou do vidro, eu cuidei da esquadria, a Alcoa na época era fornecedora, né, que hoje é Hidro, mas na época era fornecedora, o Cardoso entrou como apoio da Alcoa. Nós tínhamos um consultor americano, que era o Labelle, que dava apoio ao contratante, que era Tishman Speyer, e a Algrade, já a Algrade, que era a Gradifer, mudou para a Algrade, né? Na mesma maneira que eu mudei de Igor Alvim para quem dele deve ter tido problema de imposto, mudou de Gradifer para a Algrade. E o Clóvis Paganini foi uma pessoa que me ensinou muito, porque essa obra, o cliente me exigiu, olha, eu quero que toda segunda-feira você esteja aqui, ou você ou alguém seu. Então, o Yuri estava começando na época, então o Yuri também ia lá na época, eu ia lá, o Sidney, que é uma pessoa que trabalhava comigo, que há pouco tempo se aposentou, era um supervisor nosso, e toda segunda-feira a gente estava lá. E nas segundas-feiras a gente aprendia muito com o Clóvis, porque ele tinha reunião com ele. Entendi. Era uma pessoa o Clóvis era um cara muito bronco, assim, mas ele dizia, isso aqui vai dar errado, e ele te provava por A mais B que ia dar errado. Assim, uma vedação, um detalhe, aquele detalhe que você só vê em campo. No projeto você não enxerga, não tem como enxergar, nem com BIM, nem nada, você não enxerga. O campo é o campo. Isso aqui não vai dar certo. Tá bom, vamos lá. Segunda-feira chegava lá e ele, olha aqui, eu digo, Clóvis, você tem razão. Então, são essas pessoas, eu acho que a antiga, não estou falando porque hoje eu sou considerado da antiga, né? Vou fazer 67 anos, agora no final de janeiro. Eu não me considero da antiga, porque eu tenho a cabeça nova. Eles também não eram da antiga, eles tinham idade, mas tinham experiência, né? E isso, a experiência para mim era tudo. Mário Nilton, Paulo Duarte, Nelson Firmino, depois montou também. São pessoas, Clóvis Paganini, são pessoas que trouxeram muita experiência para o mercado. O que hoje acho que está faltando. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando o que falta no mercado, né? Olha, faltam pessoas com experiência, ou que não achem que no livro ensina tudo, não é aquele que saiu, até porque que serralheria praticamente não tem livros no Brasil. Você tem aí o Alexandre Araújo com um livro falando um pouquinho de serralheria, mas depois ele fala mais da parte fabril, né? Ele deixou um pouquinho de lado a parte técnica, que acho que foi o primeiro livro dele que falava um pouquinho da parte técnica. O Cardoso tem 2 livrinhos e nada mais sobre livro em português. O manual a FEAL fez um livro de manual há um tempo atrás, mas não tem livro nenhum. Então, o que tem? O cara, eu ouvi falar, né? Me conta um ponto que aumenta um ponto. O cara vai indo. Não tem um estudo e não tem a experiência que tem. Eu acho que a experiência de pessoa ter trabalhado fora, a experiência de ter feito obras e ter errado em obras. Se você disser, olha, a QMD fez 35 anos em outubro passado. Se você disser, a QMD, quantas obras fez? 2.260, se não me engano, desde que a gente começou. 2.260. Muita coisa. Se você disser, todas deram certo? Não. Todas foram perfeitas? Não. E nunca vão ser. Porque quem faz obra perfeita está lá em cima, é Deus. O resto, meu amigo,
Mas sempre errar, nós vamos sempre errar, nós vamos sempre procurar a perfeição. Temos que procurar a perfeição. Então, é uma evolução. Essa obra vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Aí vem o projeto tem que sempre melhorar, não é isso? Não, sim, o projeto vai ser melhorado, mas eu digo o seguinte, não é que a obra deu problema, a obra é obsoleta. Né? O que eu fazia quando comecei, não é mais o que eu faço hoje. A gente fazia uma fachada completamente diferente, as peles de vidros eram diferentes, as unitizadas vieram mudar, daqui a pouco vão inventar uma janela, uma porta, né? Então a gente está sempre evoluindo, o mercado está sempre... E isso que consegue com experiência. O cara vendo, indo na obra, olhar, pô, essa porta não funciona não. Mas por que não funciona? Muito pesado. Né? Mas por que é muito pesado? A rodana está mal dimensionada. Aí o cara fala, não, vamos botar então uma rodana desse tamanho, mas a porta é baixinha. Então tem que ter o sentimento, que é o que eu falava lá no início, do consultor. É do consultor. Não do projetista nem do desenhista. Eu gostei dessa... Então o cara diz, pô, peraí, o cliente quer ver menos perfil, o cliente quer ver, não porque questão de peso, antigamente se falava muito em peso, acho que isso tem que sair um pouquinho do mercado, tem que ver em técnica, né? Então o cliente quer ver mesmo perfil, que ele quer ver mais visão externa, né? Então ele quer delgado, perfil mais reto, mais minimalista, né? Mas como é que consegue isso? Com a experiência do passado, né? Por falar em minimalista, nós tivemos o prazer, você falou em obras ícone, né? Você me perguntou quais são, se eu tinha alguma obra ícone no papo aqui antes. O Matarazzo foi a maior obra minimalista, segundo me falaram, do mundo. A gente não tem um prédio naquela altura em esquadria minimalista, com volume minimalista. Ali, tantos os brises, nós fizemos todas as ferramentas, tudo foram 96 ferramentas, né? A parte do brise foi feita pela Enal, a parte da esquadrilha foi feita pela Itefal, a Algo Colo Estrudando. São 96 ferramentas diferentes. O brise, quando ficou pronto ali, teve o francês lá, não o Jean Nouvel, mas uma pessoa dele veio no Brasil e perguntou, como é que faz a fixação de um brise com o outro? Nós fizemos de um jeito que você não vê, não aparece parafuso. Falei, mas como é que esses caras fizeram isso? Isso é segredo, você quer, olha o projeto. Aí ele olhou o projeto, porque ele entendia de projeto, olhou, agora eu estou entendendo. Nós fizemos escondida, então você não vê as fixações. Aquilo ficou maravilhado, todo mundo ficou maravilhado, né? E deu muito certo. Né? Então, a procura como é que foi feito aquilo? Nós não conhecia nada de minimalista. Fomos procurar, nós tínhamos pessoas dentro do escritório, uma pessoa hoje que está na Perfil Alumínio, o Alexandre, junto comigo, começamos a pesquisar, procura de fora, na natureza nada se cria, tudo se copia melhorando, né? Porque tem aquela fase que na natureza nada se cria, tudo se copia. Eu acho que aí, quando parafraseia, é horrível. Eu também não gosto, não. Aí, natureza, melhorando, sim. Tudo se cria... tudo se copia, melhorando e adaptando aquela obra. É isso aí. Você tem eu brinco o seguinte, no início do mundo a roda era quadrada, né? Ela foi rodando e ficou redonda. Ficou redonda, é isso aí. Deve ter sido isso. Pô, rodar quadrada desbastando. Então, alguém achou que precisava de alguma coisa para girar. Como é que era? Foi indo, ficou redondo. É brincadeira, não era bem assim, mas era mais, não conseguiam fazer o redondo perfeito, né? Eles faziam meio sextavado, né? Todo facetado, aquilo foi virando redondo. Assim é uma esquadrilha também. Ela começou de uma maneira, foi evoluindo. Quem não perceber essa evolução, está fadado a assumir, a morrer, fracasso, a assumir, né? Então, eu acho que é essa que é o objetivo nosso, né? Ô Igor, bom, eu gostei porque conversar contigo é tranquilo. Não, mas não é nem isso, é porque você já me contou os seus mentores, você já me contou uns 3 causos. Eu vou te fazer uma pergunta agora, polêmica, essa não estava no script, então prepare-se. Mas, e aí eu queria saber se tem mais algum causo, né, que o mineiro gosta de um causo, para a gente encerrar. Mas essa pergunta ela é polêmica pelo quê? Você já deu meio que um spoiler. Eu não vejo, e posso estar enganado, talvez não tenha o conhecimento, mas eu não tenho visto pessoas, empresas, procurando se especializar na área de esquadria para procurar trabalhar com o projeto. Então, novos projetistas, é disso que eu estou falando. Então, por exemplo, você acabou de contar a sua idade aqui, vai fazer 67 anos, né? Você é uma referência, você disse que não tem noção disso, mas você é uma referência, sem dúvida alguma, nacional, né? Talvez internacional, né? Eu não sei, você já deve ter feito, tem tá vendo? Então internacional, e
eu não tenho visto novos projetistas, mesmo em desenvolvimento, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Eu acho que você falou a palavra errada. Então, diga. Existem vários projetistas em desenvolvimento. Não tem consultores. Pronto. Falta no mercado. Então, Muita gente eu vejo no mercado surgindo. Olha, eu faço projeto, aqui eu faço projeto. Faz. Bom, e às vezes até, eu vou te falar assim, o cara fala, olha, eu estou usando aqui a Hall, não sei das quantas, número tal, silicone, papapá. Falei, eu não me lembro de nada, peraí, deixa eu pegar aqui no manual. Eu não gosto de marcar, eu não guardo nem meu CPF, a gente guarda, né, é o único. Mas o telefone da minha casa, de vez em quando eu paro, peraí, que a gente agora liga pelo automático do celular, é verdade. Eu tenho que parar para pensar. Para telefone de amigo, não sei nenhum, sei tá no celular. Então, sim. O projetista sabe o código do perfil, olha esse aqui, o LC, não sei das quantas. Pô, é o prazer a LC. Poderia dizer que o consultor é o projetista que suja a botina? Tá, então... Suja a botina e a mão. Porque ele tem que entrar na cerne do problema e não ficar rodeando, saber o código. Isso foi todo tempo, entendeu? Eu me lembro quando eu trabalhava, quando eu peguei na Pagani, o cara assim, olha, esse aqui é o PP, não sei lá, era todos os códigos eram PP, era o PP 502, o PP 334, o PP 347, até eu me lembro o que era ainda, isso ficou na marca. Mas os caras falavam no número, eu disse, pô, mas que perfil é esse? Ah, é a travessa da porta, por acaso o 347 é a travessa da porta. Ah, 347, oh, legal, pô, lembrei. Mas as pessoas falavam em números, gravavam, sabe, é o decoreba. Perfeito. Isso é o projetista, um pouco do decoreba, as soluções estão ali padrões. Não, eu achei ótimo. Já o consultor tem que inovar em cima dessas soluções. Então nós precisamos ter projetistas que realmente se envolvem. Está faltando, eu acho que o mercado está precisando disso, mas eu acho que falta duas coisas no mercado. Primeiro, envolvimento até dos consultores, isso é uma crítica a todos os meus amigos, eles que me ouçam. Desculpe, não vou falar nomes, todo mundo sabe para quem eu estou falando. Ou a pessoa sabe, né, para quem eu estou falando. Envolvimento com normas. Ah, perfeito. Eu faço reuniões de normas, eu participo de reuniões que tenho eu, Cardozinho e mais ninguém. E eu digo, gente, você tem que... Pô, mas é perda de tempo. Não é perda de tempo. Aquilo... Você não pode falar sobre uma legislação... Imagina que a norma, para mim, é a legislação do país. A Constituição nossa. A Constituição dos quadrinhos. Isso aí. Depois que a Constituição está formada, ou seja, a norma está formada, eu não concordo com esse item, não. Aí acabou. Nós tivemos recentemente uma reunião com a pessoa, tudo bem intencionada, um trabalho magnífico, mas o trabalho já estava feito 2 anos. O cara, não, eu não concordo com isso. Você não entrou há 2 anos atrás porque não tive tempo, sei lá. Ele nem falou por causa disso. Eu não fui chamado, mas chamado, quem chama é a BNT, uma lista que todo mundo tem que se apresentar. Você tem que ir lá na BNT, olha, eu quero participar desse comitê. É voluntário. Né? É voluntário. E a pessoa, não, eu não vou participar lá, porque lá só tem Bambambam, só tem o Cardoso, só tem você. Não, gente, aquilo é aberto, você pode apresentar olha, hoje eu quero apresentar um trabalho sobre esse tema e todo mundo tem que ouvir. A BNT abre isso a todos. Sem dúvida. E a norma não é impositiva, ela é consenso. Então, esse consenso, é isso que é o mais importante, é a troca de informações, que falta, às vezes, até no nosso país. Consenso, conversar. Olha, né, não vou falar o termo político, porque a política hoje está meio pejorativo, né? Mas é o consenso, é conversar. Olha, minha opinião não é essa, a sua opinião é essa, vamos chegar a um consenso para adquirir norma, buscar normas de fora, olhar normas de fora. Está faltando isso, uma procura sobre as normas. E com essa procura sobre as normas, você vai criar consciência de produzir projetos dentro de normas. Hoje você vê, cara, isso não está dentro da norma. Mas você está sendo muito rígido. Não estou sendo rígido. Tem uma lei que eu tenho que seguir essa lei. Até porque que as anotações de responsabilidade técnica estão baseadas na norma. É isso aí. A norma, todo mundo fala, mas não, a norma não é obrigatória. Não é obrigatória, não. Mas se der algum problema, você vai responder sobre ela. Força de lei. O homem lá da capa preta vai olhar e baseado na lei. Diz, o que está escrito aqui? É isso aí. Então, está faltando um pouquinho da participação do mercado como um todo, dos consultores e desses projetistas que querem ser consultores também. Eles também então, eles têm que passar a coisa. E, é aberto, todo mundo pode ir lá. Se não conseguir... eu não consigo falar, já estou agora olhando para você. Não consegue falar? Manda um e-mail para mim, liga para mim,
que eu vou arrumar o caminho para ele participar. Legal. Olha, eu vou chegar lá para o secretário, tem fulano de tal querendo participar. Ele vai dizer, entra no link e tal, se cadastra, começa a receber. Agora é online, né? É online. Agora é online. Aí foi uma melhor coisa. A melhor coisa do mundo, pô. Porque também tinha isso. Você tinha que ir em São Paulo para a maioria das... Passar, pegar um trânsito. Hoje, tá maluco. tudo online. Então, essa é uma... Das que me interessam, eu participo de todas agora. Todas. Também. Eu boto lá de tudo. Né? O que pode, eu boto. E uma coisa que você falou, só para não perder aqui o fio da última obra, você falou obra internacional, eu me lembrei, e não podia esquecer, de uma coisa que a gente aprendeu muito. Nós fomos fazer o aeroporto do Chile. Né? A ampliação do aeroporto do Chile. Santiago? Arturo... minha cabeça para isso. É o aeroporto de Santiago. Foi uma obra gigantesca. E lá nós tivemos que aprender por quê. Nós viemos com as normas brasileiras, pegamos a norma chilena, muito parecida. Aí o cara falou para mim, e o sismo? É isso que eu ia perguntar agora. Que sismo? Eu não sismo com nada. Não. Você conhece. Mas olha, tem que trabalhar aqui com o sismo. Então nós tivemos que aprender dilatações, trabalhos dinâmicos que nunca pensamos no Brasil. Então tivemos que olhar para a norma chilena e tivemos que estudar a norma chilena. Isso foi muito legal. Eu imagino. Eu jamais, não é que eu não vou dizer que dessa água eu não beberei, mas entrar num outro mercado que tem uma norma assim é extremamente desgastante. Eu imagino. Você nunca sabe se você está todo... Porque fazer a primeira sobre sismo, então você manda para o cara tem que ir de lá, numa língua diferente da sua, você está falando em português, você está falando em espanhol, né? E ele vira assim... Não está certo. Por quê? Por causa disso. Você entender primeiro a língua do cara, que já é diferente na parte técnica. É diferente. Conversação é uma coisa. No mercado, olha, eu quero comprar aquilo no iPlata. É muito fácil. É muito Mas fácil. Tecnicamente tecnicamente, em termos técnicos, é muito difícil. E entender a legislação, a norma, que também não é fácil, porque a norma brasileira também não é fácil. Não é. Você às vezes lê norma de guarda-corpo, você lê 10 vezes, você fica, peraí, como é que é isso aqui e tal. Concordo. A gente até tem uma batalha nossa na norma agora, é transcrever ela numa forma mais aberta aos outros, então até mostrar muito figura, desenho, porque estava muito assim, escrita isso, e pouco desenho. A gente agora está fazendo um trabalho legal. O Paulo da PS, que é um outro consultor também, está nos ajudando, Paulo Stefanini, né? Está nos ajudando muito isso. Ele que está mandando os desenhos para nós, para as normas de guarda-corpo que está sendo revista, isso. Né? Falta isso. Ele teve um trabalho muito legal e colocando os desenhos para a linguagem gráfica não tem erro, né? Não tem erro. Não precisa escrever, né? Hoje, a escrita, às vezes uma vírgula, um ponto, você muda a frase toda. Sim. E tinha isso. Mas o que quer dizer isso aqui? Minha interpretação é essa, a minha é essa. Na reunião de norma, nós chegamos à conclusão. Tinha um parágrafo que cada um tinha interpretação. Então, a gente fez a linguagem gráfica, ele até fez. Então, você trabalhar o aeroporto do Chile foi para a gente uma coisa legal, foi reconhecido externamente, né? Foi legal, mas por outro lado eu não gostaria de trabalhar com uma norma estrangeira. Então, mas olha que você gosta de desafio, hein? Não diga que dessa água não beberás, hein? Você acabou de falar. Peronomútil. Boa. Sobre os mentores, tem mais alguém que você deixou de dar aí o crédito? Que, olha, o Cardoso foi uma pessoa que, desde a época, quando eu comecei na Encol, ele começou também a dar um apoio. Na época, ele estava pelo Alcan, ele foi uma pessoa que me abriu as porteiras. E da mesma forma que eu abro a porta de casa, ele também abriu a porta do escritório dele sem colocar barreira. O Mário Newton já era mais fechadão, mas também foi um cara que foi um expoente, foi um cara que a gente corria atrás, né? O Mário é o Senna, todo mundo queria correr atrás do Ayrton Senna para ultrapassar o Senna. Ele, quando ficou numa certa idade, ou quando a gente começou a criar certa bagagem, a gente começou a emparelhar. Eu acho que a gente ficou para pau com ele. Não estou dizendo nem melhor ou pior. A gente tinha um respeito mútuo. Isso que eu ia falar, conquistou o espaço. Acho que várias vezes, várias obras, a gente trabalhou junto, ele pelo cliente, eu pelo construtor, ele às vezes pelo o incorporador e eu pelo construtor. A gente conseguia se falar. E ele também participando das normas, isso também foi legal, que a gente trocou. O Clóvis, como eu falei, o Clóvis Paganini, o Aldo Alvarenga de Souza Pinheiro, esse não posso esquecer, e o Lucena, o pai. E a esposa, que você já citou. Não, essa está no topo. Mentora morre. No topo. Que ela legal. Pode não acreditar, mas ela está no topo. Que bate-papo bacana, adorei. Para a gente fechar o nosso bate-papo,
Tranquilidade que dura, que é o tagline da Dalminas, o que passa pela sua cabeça quando você escuta Projeto isso? e norma. Projeto e norma. Um bom projeto, ou um projeto, mesmo que não seja bom ou ruim, é uma questão, né, de Pelo menos opinião. planejou alguma coisa. Mas você ter a visão, porque Tá. tem pessoas que querem fazer uma esquadria sem projeto. Isso é lamentável. No Brasil ainda tem essa visão. Mas ainda é a maioria, né? É a maioria. Ter um projeto, seja ele de um desenhista, de um projetista ou de um consultor, pelo menos ele tem um papel onde que tem a responsabilidade técnica sobre aquele papel. Sim, né? sim, Tudo, sim, obviamente, quando eu falo projeto, é ter uma RT feita. E cumprimenta as normas. Se esse projeto estiver cumprindo as normas, é a qualidade que a gente precisa, como é que é o tagline? Tranquilidade. É o tranquilidade, vai me dar tranquilidade. Entendeu? Você diz, olha, eu tenho uma RT, esse RT foi feita baseado num projeto, esse projeto cumpriu a norma. Eu estou tranquilo. Espetáculo. O acidente pode acontecer, você tem hoje no Brasil ventos assinóticos, né? Você tinha ventos sinóticos, né? Você dizia, olha, aqui era 40 metros por segundo, agora você tem... Nós tivemos em São Paulo, há 2, 3 semanas atrás, vendo 217 km por hora, né? perto da Paulista, um negócio absurdo, né? Que nunca aconteceu, mas teve. Então, e vão começar a acontecer. E vai acontecer. O professor Racir, lá no Rio Grande do Sul, que também poderia estar incluído dentro dos meus mentores, uma pessoa que eu estimo muito, e brigo muito para que a gente siga. Às vezes os estudos de vento dele vêm lá em cima, né? A gente diz, pô, o Acer aqui delirou. Mas não, ele faz aquilo tecnicamente, matematicamente certo. Então a gente tem que respeitar isso. Claro. Né? E foi o precursor de um túnel de vento do Brasil. Né? Ele não, né? Mas a universidade lá, ele agora enchefiando aquela cadeira, é uma pessoa que eu prezo muito também. E a gente tem que pensar nisso. O Brasil está mudando em termos de ventos. Agora há pouco tempo teve um terremoto no Amazonas, que nunca espera. As coisas vão mudar. Richter 6, foi um negócio bravo. Acho que foi o maior da história registrado, né? Então, a gente teve terremoto, a gente tem ventos assinóticos que tem que preocupar. Então, se não tiver um bom projeto, não vamos ter tranquilidade. Show de bola. Show de bola? Queria te agradecer muito, 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 muito obrigado. Foi espetacular. Foi rápido aí, 1 hora e tanto já. Viu? Pô, eu pensei que ia dar 30 minutos. Viu? Queria deixar o espaço para você fazer seus agradecimentos finais. Luiz, eu agradeço a você, pelo menos pela oportunidade de estar aqui, de estar contando um pouquinho da vida da QMD. Me deixa muito lisonjeado poder vir um pouquinho explanar da QMD. E agradeço você aí essa quebra de paradigma do mercado, que a gente tem que falar mais. Também acho. O mercado é muito retrógrado, né? Um não quer falar com o outro, meio assim, a gente tem que começar a pensar que a gente tem que abrir a cabeça, conversar, falar mais. No início das empresas, né? O Crescencio, que é outro consultor, pode ter a sua vida também, o Alexandre Araújo, que eu falei, enfim, o Cardozinho, são pessoas que cada um teve a sua história. Isso o mercado tem que ver, porque não é fácil. Todo mundo fala assim, consultor é mole. Vai começar. Então, essa oportunidade de falar isso, para mim, foi sensacional. E falar principalmente dos meus mentores. Eu acho que também isso foi... pouco desses cabelos brancos que estão aqui vieram deles. Bacana. Te agradeço. Tá bom? Um abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Semana que vem temos mais um episódio da Prosa do Mestre Gui. Te vejo lá.